muito bom te encontrar aqui novamente. Dando sequência à nossa série Por Dentro da LGPD, e no nosso papo de hoje vamos falar sobre os princípios que orientam o tratamento de dados. Bom, como conversamos antes, a privacidade e proteção de dados pessoais não podem ser encaradas como uma proibição para a realização das atividades, nem mesmo um obstáculo para as ações que devem ser desenvolvidas diariamente. A LGPD veio somar, estabelecendo aí vínculos de confiança entre a empresa e as pessoas. E para isso, se baseia em 10 princípios fundamentais. Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Que tal então conhecer cada um deles? O primeiro princípio é o da finalidade. Pense na finalidade como o propósito que buscamos alcançar por meio do tratamento de determinadas informações pessoais. Pois bem, esse propósito, para começar, ele precisa ser legítimo, ou seja, os objetivos eles precisam estar baseados numa relação de confiança entre a empresa e o titular dos dados. Além disso, os propósitos eles também precisam ser específicos e explícitos, sendo fundamental orientar a utilização dos dados pessoais por objetivos claros e bem informados aos titulares. A LGPD também fala em princípio da adequação, que tem uma relação muito profunda com a finalidade. Vamos pensar em um exemplo. O jurídico precisa dos dados dos autores de livros didáticos para fazer os contratos. Nesse exemplo, é necessário que o jurídico solicite o nome de todos os familiares dos autores? Não, certo? Então, não seria adequado solicitar esses dados. E se o departamento de marketing fizer uma pesquisa de hábitos de consumidores relacionados à compra dos livros? Será mesmo necessário coletar dados de saúde? Não. Portanto, essa coleta não seria adequada. Esse é o princípio da adequação, ou seja, o dado precisa ser adequado à finalidade. Também ligada com a ideia de finalidade e adequação, a LGPD ela fala em princípio de necessidade, ou seja, devemos limitar a coleta ao mínimo de informações necessárias para o objetivo. Sim, porque dados solicitados sem necessidade geram um grande risco à empresa. Por exemplo, para o cadastro em uma newsletter, só é necessário coletar o nome, e-mail do interessado, correto? Se este é o objetivo, não é preciso coletar o telefone, o endereço, CPF do interessado e receber a newsletter. A pergunta-chave é: eu preciso deste dado para atingir o meu objetivo? Se eu não preciso, então não devo solicitar. Há também o princípio do livre acesso. Vamos ao exemplo para explicar este princípio? Bom, você sabe o quanto sua lista de contatos é fundamental para suas atividades. Mas e para os titulares dos dados coletados para montar essas listas? Pois bem, para eles também. É seu dever, portanto, permitir que o titular ele tenha acesso não à lista de contatos, mas às informações dos dados pessoais coletados sobre ele, o armazenamento dessas informações, as operações de tratamento e por quanto tempo os dados serão armazenados. E quem tem acesso quer saber se suas informações têm sua integridade preservada. Por isso, o princípio da qualidade dos dados assegura aos titulares desses dados pessoais a exatidão, a clareza, a relevância e a atualização de suas informações, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de tratamento. Que, inclusive, caso haja algum dado inexato ou desatualizado, devemos não só permitir ao titular que solicite sua correção, como também devemos realizá-lo. Por sua vez, o princípio da transparência pode ser visto como um elemento de reforço dessa lógica de proteção que a lei apresenta. A transparência ela está ligada à clareza das informações sobre o tratamento, quem está autorizado a participar desse tratamento e os objetivos das operações realizadas com os dados pessoais. Afinal, transparência é uma forma de expressão da lealdade, e lealdade gera confiança. E não é só isso. A LGPD também se preocupa com a segurança dos dados pessoais, orientando que sejam preservados sempre em ambiente seguro durante e depois de realizado o seu tratamento. Para isso, devem ser utilizadas técnicas de segurança constantemente aprimoradas para garantir a sua confiabilidade. E aqui fica uma dica para você. Lembre-se de fazer a sua parte, utilizando senhas fortes, elaboradas com caracteres diferentes entre si e que não sejam datas, principalmente de aniversários. De nada adianta você caprichar na sua senha se for deixar escrito num post-it colado no monitor do seu computador, viu? Bem, a garantia da segurança também está relacionada com o princípio da prevenção.
que exige medidas para prevenir incidentes como os vazamentos de dados, por exemplo. Imagina o problema que a Santillana teria se permitisse que dados de clientes fossem vazados e disponibilizados abertamente na internet. Como será que ficaria a imagem da empresa perante o público em geral? Bom, e agora vamos falar sobre o nono princípio, o da não discriminação. Ele significa, basicamente, que é proibido o tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. O tratamento de dados ele precisa ser essencialmente em benefício das pessoas. Você se lembra do que conversamos no segundo vídeo sobre a utilização de dados pessoais sensíveis? Bom, finalmente a LGPD também nos apresenta o princípio da responsabilização e da prestação de contas, que é o dever da demonstração da adoção de medidas eficazes capazes de comprovar que estamos seguindo as normas de proteção de dados pessoais. Portanto, não seguir as regras de proteção de dados pessoais e não colaborar com a construção de uma cultura de proteção das informações pessoais é, sem dúvida, o descumprimento de um princípio fundamental da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Em outras palavras, não adianta você dizer que assistiu a esse treinamento, gabaritar no questionário ou dizer que decorou a política de privacidade se você não coloca em prática tudo que aprendeu, tá certo? Então são esses os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E agora que você já os conhece, que tal pensar em sua rotina de trabalho para adotar medidas que podem ajudar você e seus pares a desenvolver uma cultura de respeito a esses princípios? Nossa jornada não terminou ainda. No próximo vídeo, você irá conhecer as bases legais para o tratamento de dados pessoais. Nos vemos por lá!